Chama-se difusão facilitada a passagem de substâncias pela membrana da célula com a ajuda de proteínas. Vamos saber agora como se dá esse mecanismo. Bom, a passagem de substância pela camada lipídica da membrana depende de dois fatores: o tamanho da molécula e a sua capacidade de dissolver-se em lipídios. As moléculas pequenas passam mais facilmente do que as grandes, e as lipossolúveis passam mais facilmente do que as não lipossolúveis. Assim, moléculas pequenas e lipossolúveis, como as do oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, passam pela camada lipídica com bastante facilidade. A água, apesar de não ser lipossolúvel, passa com facilidade, pois sua molécula é muito pequena. Por outro lado, moléculas maiores e não lipossolúveis, como a glicose e principalmente os íons, devido à carga elétrica, atravessam com dificuldade a camada lipídica. Essas moléculas têm de passar então pelas proteínas da membrana, que irão facilitar essa passagem. O transporte de substâncias, como glicose e íons, é feito sobretudo através de dois tipos de proteínas especiais: a proteína carregadora e a proteína canal. Nos dois casos, a proteína é específica para cada tipo de substância. A proteína carregadora, ou permease, funciona de modo semelhante a uma enzima, ligando-se à molécula de um lado da membrana e soltando-a do outro lado. Dessa forma, atravessam a membrana glicose, aminoácidos, nucleotídeos, etc. Já a proteína canal, por sua vez, forma uma espécie de portão por onde passam os íons. Como o transporte de substância por essas proteínas é feito da região de maior concentração para a de menor concentração, ela corresponde a um transporte passivo. Então, para diferenciá-lo do transporte pela camada lipídica, que é uma difusão simples, a passagem de substância com a ajuda de proteínas recebeu o nome de difusão facilitada. A difusão facilitada obedece às mesmas regras da difusão simples, contando com a ajuda de proteínas de membrana. Certos aminoácidos, como a cistina, são reabsorvidos da urina para o sangue por difusão facilitada. A ausência da proteína responsável por esse transporte provoca a formação de pedras de cistina nos rins, caracterizando uma doença chamada cistinúria. Transporte ativo. Analisando o movimento de substâncias por meio de membranas, somos surpreendidos por um fato inesperado. Certas substâncias movem-se de locais de onde sua concentração é baixa para locais de maior concentração, ao contrário da tendência da difusão. Veja, saindo do local onde há uma baixa concentração para um local onde há grande concentração, contrário à difusão. Além disso, se tratarmos as células com inibidores que bloqueiam a respiração, veremos que esse processo para de ocorrer. Isso nos leva a concluir que eles dependem de energia produzida pela respiração. O movimento de substâncias através da membrana contra a difusão e com gasto de energia, observem bem, contra a difusão e com gasto de energia, recebe o nome de transporte ativo. Esse transporte depende de proteínas especiais que, com grande consumo de energia, combinam-se com substâncias de um lado da membrana, soltando-a do outro lado. A proteína sofre uma mudança de forma, abrindo-se e deixando a substância entrar, e em seguida a proteína se abre na face oposta, solta a substância do outro lado da membrana. Ao contrário da difusão facilitada, essa mudança de forma depende da energia. Essas proteínas conseguem energia a partir de moléculas de ATP e, por isso, são chamadas de ATPases. Funcionam como enzimas que quebram a molécula de ATP, liberando energia. O ATP é uma molécula que carrega energia originada da respiração. Essa energia será usada nos trabalhos celulares. Há vários tipos de transporte ativo, comumente chamados de bombas. O mais comum, o mais conhecido deles, é a chamada bomba de sódio e potássio, que explica a diferença de concentração desses íons dentro e fora da célula. A concentração de sódio, que é Na+, fora da célula, é maior do que a do seu interior, ocorrendo o oposto com o potássio, K+. Poderíamos esperar que, por difusão, esses íons se movessem até que as concentrações se igualassem, dentro e fora da célula. Mas isso não acontece porque as células estão constantemente gastando energia para bombear o sódio e o potássio em sentidos contrários à difusão.
Uma das funções dessa bomba é criar uma diferença de cargas elétricas entre os dois lados da membrana, que então fica positivo na face externa e negativo na face interna. Bom, essa diferença de cargas é importantíssima para os fenômenos elétricos que ocorrem nas células nervosas e musculares. Outra função da bomba é a de compensar o acúmulo de soluto no citoplasma, o que poderia provocar uma entrada excessiva de água por osmose com a consequente ruptura da célula, a plasmoptise. O fenômeno osmótico é compensado porque a saída de sódio é superior à entrada de potássio. Para 3 íons de sódio que saem, entram 2 íons potássio. Finalmente, a bomba de sódio e potássio ajuda indiretamente a entrada de glicose e aminoácidos na célula. Quando o sódio entra por difusão, ela arrasta essas moléculas consigo. Quais moléculas? Ela arrasta indiretamente a glicose e os aminoácidos. Então, é isso aí, transporte ativo.